Bom, falando sobre homeschooling, né, o que seria o homeschooling? Homeschooling ou educação domiciliar é um modelo de educação onde os pais eles exercem o direito, né, de escolher a forma como os filhos serão ensinados, de acordo com o artigo 26, tá, da Constituição Brasileira, onde diz que os pais têm a primazia na escolha do gênero educacional que os filhos receberão. Então, homeschooling não é uma escolarização, não é trazer a escola para casa, mas é poder proporcionar um ensino direcionado, personalizado, de acordo com as necessidades e até mesmo a vocação da criança, diferentemente da escola convencional. Então, é um movimento, né, que tem crescido de maneira exponencial e nós cremos que é um movimento imparável. Nós somos muitos aqui no Brasil. Muitos. Eu percebo, Thay, voltando, deixa eu ver aqui, eu tô com 36, voltando uns 30 anos, 35 anos atrás, eu venho de uma família de professoras, né? A minha mãe provavelmente está assistindo a gente. A minha mãe, ela é professora de formação, né? E professora de base, ainda por cima. Porque a minha avó também era professora. Então, tipo, foi um ensinamento que foi passado de mãe para filha. Eu não sei se minha bisavó, porque eu tenho pouco conhecimento, sabe? Eu conheço um pouco mais do meu bisavô, através das histórias que foram contadas por minha mãe e por minha avó. Mas a minha bisa é muito distante, então eu não conheço muito bem a história deles. O que eu sei, de fato, é que eles vieram na época ainda, né, da colonização, vieram de lá da Itália e tal, e aí se implantaram aqui na Bahia, e daqui a vida começou. E aí veio a primeira geração, já aqui no Brasil, que foi a minha bisavó junto com o meu bisavô, ainda com raízes de lá, não é? Pelas histórias que minha mãe conta, né? Aí veio a minha avó e depois a minha mãe. Mas ambas muito fundamentadas nisso. A minha avó, ela era uma matriarca literal, sabe? Uhum. Era a dona da família, né? Todo mundo girava ali em torno dela. A família, principalmente minha família por parte de mãe, girava em torno dela. Eu lembro dos domingos na casa da minha avó, a família indo junto, a gente se deslocava de um bairro a pé, todo mundo indo, conversando, e voltava conversando, e a gente, quando menos percebia, já estava todo mundo em casa. A gente saía aquele domingo de manhã, todo mundo junto, e voltava já no domingo à noite, todo mundo junto, né? E me lembro das conversas e tal. Mas, enfim, minha mãe, não é, junto com o meu pai sempre foi um homem muito articulado, não é? Meu pai líder de comunidade, onde a gente morava, e a minha mãe, daquele jeito dela, uma mulher inteligente, muito culta, vinda de São Paulo e tal, decidiu montar uma escola no bairro onde a gente morava. E aí, a escola, eu lembro daquela baderna de criança, sabe? De manhã, de tarde, aquela coisa toda. E eu sendo criado no meio disso tudo. E o mais interessante disso tudo é que a minha vida escolar, né, ela não terminava quando eu saía do colégio. Por quê? Se eu estudasse de manhã, não é? Quando era tarde, eu estava no colégio com minha mãe. Então eu estudava no colégio onde eu estudava e estudava no colégio da minha mãe. E quando eu passei a estudar à tarde, né, eu estudava dentro de casa com a minha mãe, eu e o meu irmão, né, que eu tenho um irmão mais velho.
e à tarde ia para o colégio, né? Então eu me lembro muito dessa rotina. E era aquela coisa, sabe? Aquela disciplina, Sim. porque, tipo, tinha que estudar de manhã e de tarde e só brincava o que sobrava do dia, que geralmente era ali entre as 4 da tarde até as 6. E eu lembro da minha mãe me chamando na porta, bora pra casa. Podia estar onde tivesse, ela só dava aquele grito. Sim. Me chamava pelo nome e aí voltava correndo. Aí aquela rotina, né? Aí tomava banho, jantava, ou jantar em família. Às vezes meu pai estava aqui em Camaçari trabalhando e era só eu, ela e meu irmão. Aí quando dava 8 horas da noite tinha que todo mundo estar dormindo para recomeçar aquela rotina. E como era fácil, não é? Por que que eu digo como era fácil? Porque a gente tinha essa rotina, tanto eu e meu irmão, e para você ver como ainda é vivo em mim, que eu me lembro de tudo. Me lembro detalhes, sabe, da rotina. E hoje em dia a gente não vê tanto isso. A gente vê muito mais os pais entregando, entre aspas, né, ao Estado a responsabilidade de educar os seus filhos. Até mesmo quando eu falo de educar, eu não falo só da questão educacional escolar, mas eu falo também da educação, da formação, sabe? E eu já enxergo muito mais o homeschooling. Por que foi que eu te perguntei o que seria o homeschooling? Porque eu vejo o homeschooling como um cuidado, não é? A criança ela pode ser selecionada pelos pais ou também pode ser selecionada por uma outra pessoa, não é isso? Uhum. Mas ela estaria ali dentro do seio familiar, sendo educada a partir da responsabilidade, me permito usar o termo, trajada pelo pai ou pela mãe, não é? Quando eu falo trajado, é aquilo que você falou, não é? Tipo, você potencializar ao máximo aquilo que você vê como vocação do seu filho, não é isso? Uhum. Fala um pouquinho disso, tá? Então, quando a escolarização se tornou obrigatória, porque a escola, né, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas é bom a gente dar uma ênfase, ela existe há pouco tempo. A escola, ela nasceu dentro de um desejo de proporcionar as escrituras, né, às pessoas, porque só quem tinha a oportunidade de ter um contato, de aprender, de se familiarizar com a Bíblia, eram, né, os religiosos ou as pessoas, né, mais renomadas. Então, quando, né, os reformadores tiveram acesso às Escrituras e começaram a perceber o quanto a plebe era escravizada, eles começaram a querer, né, que eles também tivessem o mesmo conhecimento, a mesma oportunidade. Então, o que foi que eles pensaram? Vamos primeiro alfabetizar esse povo para que eles comecem depois a ter acesso, né, às escrituras, assim como a gente. Porque não adiantava somente escrever, né, copiar, transcrever ali as escrituras para compartilhar, porque nem todo mundo que recebia conseguia, de fato, desfrutar. Então, eles criaram a escola com esse propósito, de que as pessoas fossem alfabetizadas para que elas tivessem um entendimento, né, bíblico, um conhecimento bíblico e começassem a se libertar de alguns padrões, de algumas prisões, de alguns conceitos, de alguns ideais. Só que, infelizmente, depois que, né, o governo passa a ter o poder em relação à educação, uma escola, estudar se tornou algo obrigatório, né? Então, a escolarização se tornou obrigatória. Então, mais ou menos ali no século XVII. Nessa obrigatoriedade, o Estado dividiu a responsabilidade educacional. A família fica agora responsável por ensinar princípios, valores, moral, e a escola, né, o Estado, com a formação básica, né, da criança ali, o ensino básico. Então, isso foi sendo propagado de tal forma que as famílias começaram a deixar,
né, entregar toda a responsabilidade de educação para a escola. Só que quando a gente vai para a essência do que significa educação, educar, a gente vai entender que vai muito além, que transcende, né, o ensino formal, que é a criança de maneira integral, porque a criança é um ser, né? É uma pessoa. Então, nós precisamos educar a criança em sua integralidade. E nós, dentro desse contexto, né, de homeschool, o que é que nós queremos? Nós queremos, né, escolhemos por exercer, né, o direito de educar os nossos filhos em casa, com base, né, no que eu já trouxe aqui, o artigo 26 da Constituição, porque nós temos esse entendimento de que algo se perdeu e nós podemos resgatar. De que a escola hoje não proporciona, não generalizando, claro, eu também tenho mãe, né, que é professora de inglês, espanhol, português. Olha aí. Tem uma sogra que é pedagoga e ela fez projetos aqui em Camaçari que foram para outros estados e que no início elas não concordavam com o homeschool. Justamente por essa perspectiva de que a escola, né, é o lugar onde vai oferecer a educação formal. Só que quando nós começamos a educar os filhos em casa, nós resgatamos, né, essa essência do ser família. Então, para mim, quando eu falo sobre homeschool, né, e se você me perguntar, defino homeschool em uma palavra, né, para mim é família. Parousia Podcast. Parousia Podcast.